Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Café com Jaleco. E hoje, num episódio inédito, para lá de especial, com um tema que é o coração da doença inflamatória. Hoje nós vamos falar sobre alimentação da doença de Crohn, da retocolite, na fase aguda, da remissão. E para isso, para falar desse tema e a mais do que isso, vamos cozinhar, mostrar para vocês todos esses detalhes da alimentação. Eu estou aqui com o meu time de peso, doutora Patrícia Naufal, doutor Sandro Loureiro, doutor Roberto Zanaga, doutor André Aguiar e eu, doutora Vanessa Prado, com convidados muito especiais. Contamos hoje com a presença da nossa Nutri, que já faz parte aí de alguns episódios do nosso podcast, Gisele Hayek, e hoje chamamos uma chefe de cozinha maravilhosa, que é a nossa convidada, a nossa cereja do bolo, vamos dizer assim, Mariana Zafrete, formada na Universidade de São Francisco, pós-graduada na França, em Le Vernois. Chique, meu Deus do céu! Muito obrigada pela presença de vocês. Quero que vocês se sintam muito à vontade para conversar, para debater, passando informações para o nosso público, que é o mais importante. As pessoas que têm retocolite, doença de Crohn, e que precisam dessa ajuda sobre a alimentação, né, doutor André? Sim. Nosso sous-chefe, que vai também cozinhar com a chefe Mariana. Eu acho que ele tem que se transformar, né? Você acha? Eu Daqui uns minutinhos. tá. Entendi. E a gente hoje, né, André, a gente não vai só falar aí de doença de Crohn e retocolite, mas vamos montar um menu completo, né, André? Exatamente. Primeiro, bom, como você gosta de dizer, eu adoro isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos colegas. É um prazer, como sempre, inenarrável, estarmos juntos nesses momentos de discussão para levar informação leve, clara e precisa para os nossos pacientes. Hoje com auxílio luxuosíssimo, né? Sim. Não vou nem falar os sobrenomes que eu tô íntimo, né? Da Gi, da Mari, aqui na nossa cozinha. E dessa vez a gente vai mostrar, o episódio anterior com a nutricionista, a gente falou que podia ou que não podia comer. Agora a gente vai demonstrar isso, a gente vai fazer um menu completo. É isso? Não, a Mari vai fazer, eu vou só ajudá-la com entrada, praça principal, sobremesa, e mostrar que dá para ter prazer, né? A gente pode comer com prazer. Quem tem inflamatória intestinal, seja Crohn ou retocolite, pode ter comida bonita e gostosa e prazerosa. Que um dos grandes prazeres da vida é comer, né, gente? Então é isso, André. Enquanto você se prepara para ser o sous-chefe da Mariana, Mari, fala um pouquinho de você. Vamos cozinhar. Fala aí do menu que você, junto com todos nós, aí decidimos fazer para a praticidade das pessoas que têm doença inflamatória. Conta um pouquinho para gente. Certo, eu sou a chefe Mari, eu tenho 31 anos. Já trabalho na área há 8 anos. Trabalhei em alguns restaurantes. Moro na cidade de Campinas. Nunca tive contato com a doença de Crohn, tá? Admito que foi agora que eu fiquei sabendo que eu encontrei esse time. E fui pesquisar saber mais os ingredientes junto com a nutricionista Gisele. O que pode ou não entrar na receita para os pacientes. Então, hoje eu trouxe como entrada um creme de abóbora para pacientes que estão em remissão ou em crise. Então, a gente vai trabalhar com duas opções aqui. Uma mais leve e outra com algumas coisas mais gostosinhas que dá para acrescentar, né? Que nem lactose, queijo com lactose e sem lactose. Então, eu vou fazer uma abóbora bem aromática, usando bastante ervas. E vai ser essa a nossa entrada, com um crocante de croutons. E é isso. Vamos fazer.
É isso aí. Então vamos dar andamento ao nosso menu, né, Sandro? E é interessante a gente ver que, assim, quando a gente pensa num paciente que está com inflamação, a gente quer que o intestino fique em repouso, né? Então, ele vai ter uma alimentação saudável, uma alimentação boa, mas que isso não cause problema, né? Então, o intestino inflamado, ele precisa de um descanso. E nada mais do que um. Isso, e os ingredientes ajudam bastante a digestão, né? Os que eu trouxe hoje. Perfeito, perfeito. Gi, e a abóbora, hein, que ela vai usar? Gente, eu sou suspeita porque para mim a abóbora é o meu vegetal favorito. O meu Mas- também. Além de ser gostosa, ela é extremamente nutritiva. Vejam que essa cor alaranjada que ela tem é rica em beta-caroteno, vitamina A, e essa vitamina ela é essencial para a reparação das células do intestino. Então, além de ser gostosa, ter uma digestão facilitada, ela ainda vai ajudar nesse processo de tratamento, de descanso, de reparo, né? E o legal da abóbora da Juvém é que ela é um vegetal que eu já sei, eu quero até que a Mari depois comente com a gente, que é um vegetal que é prático para congelar, né? Que fica gostoso Muito se a prático. gente manejar assim, né? Sim, ela mantém a cremosidade, né? A abóbora já é um legume muito cremoso. Então, para congelamento, ela é melhor que batata, mandioca, que ela não costuma separar, ela mantém a cremosidade após congelamento. Então, Mari, tudo que você vai fazer hoje a gente pode congelar. Tudo que a gente vai fazer hoje pode congelar. E não tem tanta perca de nutriente, tá? Quando a gente faz o congelamento. Tudo depende da forma que a gente vai cozinhar e armazenar. Então é super tranquilo. Até o uso do micro-ondas também. E eu quero complementar o seguinte: geralmente quem pergunta, ai, mas eu vou perder nutriente, então nem vale a pena, né? Geralmente não come uma fruta no dia, né? Tá preocupado com o congelamento. Com o congelamento, Pois sim, é. concordo. Então vamos congelar e comer. O que eu costumo falar com os meus pacientes é que o ótimo é inimigo do bom. Então, é melhor que você congele e você tenha disponível uma preparação gostosa e segura, que vai te ajudar, do que você ficar se enchendo de fast food por desculpa, Porque né? congelado fala que o Sandro falou da vida atual de que tem doença de Crohn. Lembra do último episódio, Sandro? Sim, sim. Aí é muito mais prático, né? As pessoas não têm tempo, estão trabalhando, então às vezes em um final de semana já prepara, já deixa congelado para ter uma alimentação saudável durante a semana, né? Exatamente. E o segredo para manter a comida congelada mais saborosa é a forma do descongelamento, é não usar muita água no preparo, não cozinhar demais os ingredientes, que nem um arroz. Você não vai cozinhar igual você vai para você comer no momento. Você vai deixar ele um pouco mais al dente, porque na hora que você colocar no micro-ondas, vai chegar ali o ponto certo. Assim como os legumes também. Ô Mari, ensina a gente a descongelar. Com certeza. Então vamos começar? Vamos começar? Vamos começar, eu vou pra lá, então. Você vem? Vou ajudar. Por favor. Doutor André, nosso chefe, vai ajudar a Mari, a chefe. Então, eu trouxe aqui a abóbora. Eu já trouxe ela inteira hoje. Só que eu não fiz no momento aqui com vocês, porque ia demorar muito tempo para cozinhar. Então, se tiver muito dura, a casca dela é muito dura e é complicado, às vezes, para a pessoa cortar, mulheres, é mais dura e é perigoso também, né? Então, eu coloco ela inteira, não tem problema, ela não vai explodir, eu coloco ela inteira por 15 minutos no micro-ondas. Feito isso, a casquinha já vai ficar mais mole, eu parto ela ao meio e retiro a Consegue semente. raspar melhor a polpa, né? Isso. Forma. Gostoso. Exatamente. Preparar ela. Aí agora a gente vai temperar. Podemos usar o sal. Sal rosa, tá, gente? Que é mais saudável do que o sal branco. Integral, né? Pode forrar ela com sal. A pessoa gosta muito de comida salgada, apesar de não ser saudável. Então, eu vou parar. Mas depois a gente pode corrigir o sal, qualquer coisa também. Né? O azeite. Um azeitinho. Quanto de azeite que pode um paciente de doença inflamatória intestinal utilizar? Se a gente tiver num momento de crise, geralmente esse paciente ele tá fazendo bastante diarreia, né? Então, o ideal é a gente usar uma colherzinha de chá. Se o paciente já estiver bem, não tiver com tantos episódios, a gente consegue uma colherzinha de sobremesa. Remissão, aí À vontade. pode usar uma colherzinha de sopa para começo. O dia inteiro, né? Que a gente tá fazendo. Uma
Por refeição, porque a gordura na refeição, ela tem uma característica importante, além dos efeitos anti-inflamatórios do azeite, né? Então, claro que a qualidade dessa gordura importa, Então, ela também retarda o esvaziamento gástrico. Então, se for um pouquinho, ajuda essa digestão a ser lentificada de uma maneira positiva. Se for um pocão, ou muito, aí a gente pode fermentar e pode retardar demais essa digestão, o que para um paciente inflamado não é nem um pouco estratégico. Perfeito. Paty, lembrando que o paciente que está em remissão, né, aquele paciente que está estável, que não está com dor, que não, né? Fala um pouquinho para gente. E justamente porque ele está em remissão, está bem, não está tendo diarreia, não está com dor, então ele esquece, às vezes, até que tem uma doença crônica, né? E aí pode começar a comer de uma maneira muito errada, com alimentos que vão piorar de novo a inflamação do intestino. Mas o que é importante, que é a ideia do nosso episódio, é mostrar para o paciente, porque às vezes a gente está tão restrito na alimentação, né, principalmente na crise, que chega, olha, eu não estou comendo nada, e passo o dia inteiro comendo batata cozida, um arrozinho. Então a ideia é trazer aqui que ele pode ter uma comida bonita de se olhar, com cor, com textura, com sabor, fácil de fazer, para ele não ficar tão restrito e tão isolado de tudo, né? Então, essa é a ideia. A gente pode ter alimentos saudáveis, gostosos, trazer opções para o paciente. Sandro, enquanto a doutora Paty está falando, o doutor André está caprichando ali no alecrim, é isso? Isso. Como a chefe falou, a Mari falou, a gente tem que transformar essa abóbora em algo aromático. isso, usando bastante erva A gente aromática. colocou aqui um pouco de tomilho, que é super perfumado, se vocês quiserem, quem não tem esse hábito todo. O alecrim que é tão perfumado quanto, né? É um sabor incrível. Combina bastante. Combina bem com a abóbora, né? Sandro, a gente Sabe, veio também. até conversando, né? O André com a Mari, a gente podem até falar a respeito do gengibre, né? Sim, sim, que assim a gente tem algumas especiarias que ajudam, né, na questão além de dar o sabor, e que são anti-inflamatórios, né? Tem ação anti-inflamatória, né? E essa seleção aqui tá perfeita, porque o alecrim, ela é uma erva digestiva, né? Então, eu gosto, inclusive, de usar o chá de alecrim com alguns pacientes que têm desconforto gástrico, que estão fazendo hipocloridria, né? O que seria isso? Produção abaixo aí do ácido clorídrico, que já estão usando os prazóis da vida, né? E acham que é para usar para sempre, e não é, né, doutor? É um clássico. Então, o alecrim ele é bastante interessante para isso. O tomilho também super digestivo e não é comumente usado. Então, se você começar a usar, a sua comida vai ter um gosto diferente, né? Um gostinho especial. E o gengibre, gente, o que falar dele? É um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais. Ajuda com náusea, com formação de gases, que justamente é o que o paciente, né, com doença inflamatória enfrenta no dia a dia. O que você acha né? da noz moscada? Tá colocando aqui aquilo. A gente Pode usar. A gente tem o puxuri, que é nativo aqui do Brasil, né? Que também pode ser utilizado no lugar da noz moscada, que tem um valor um pouquinho mais elevado, nem todo mundo utiliza, né? Mas a noz moscada ela é maravilhosa, gente. Eu também sou suspeita, eu gosto em todo tipo de receita. Bolos, sopa. Eu gosto da finalização desse creme de abóbora. Na finalização, um pouquinho das moscadas fica. O único cuidado com especiaria é a pimenta, tá? As pimentas, de uma maneira geral, não importa se é rosa, vermelho, branca, realmente, nesse tipo de preparação é indicado. Agora, a noz moscada, só vai. Segue aí, Mari. Mari, manda ver. Bom, feito isso, é só colocar no micro-ondas dessa forma mesmo, se você quiser colocar um pratinho, para caso a casca dela fique muito mole, não vaze. Quanto tempo? 10 minutinhos já vai E a ficar. potência? A potência, normalmente, é difícil alguém mexer na potência do micro-ondas em casa, então vai na que tiver mesmo, tá? E até você vai provando. Isso, você abre, vê. Faz uma potência diferente. Com a colher você puxa e você vai pra tá cozida. Daí eu já tenho uma aqui. O cheiro tá vindo aqui, tá espetacular. Já tem uma ponta do resto aqui, Tá quente, peraí. na Avenida Maria Braga. Cadê aquela luva que nós temos?
A gente gosta disso, né? Um dia a dia. E o juiz né? vai atrás. Praticidade, né? Eu sou suspeito, né? Que eu conheço a chefe Mari há bastante tempo e ela detona, gente. Vocês não imaginam como vai estar gostoso isso. E ela é super prática. Gente, essa ideia aí do podcast, né, de trazer a chefe Mari foi do Dr. Roberto, né? Mérito para ele e super bem-vindo aí. A gente achou super relevante e especial nesse momento. Lá vem a Mari com a abóbora. Olha só. Já ficou no micro-ondas, temperadinho. Isso. Eu só não tinha colocado nessa daqui a noz moscada, mas a gente pode finalizar com a noz moscada também, Ah, tá? então a noz moscada pode ser antes do micro-ondas ou depois do micro-ondas? É Pode isso? ser só para finalização também. Normalmente eu uso mais na finalização, mas dá para usar como tempero também. Quer dar o sabor, o aroma bem mais forte. Isso. Tá lá. E dá uma decoração, né? Da decoração. Exatamente, porque Tinha. fresca, ralada, ela tem mais perfume. Vou tirar essa casca aqui. Bom, agora a gente vai tirar a polpa e bater no liquidificador. A gente pode usar caldo de legumes se tiver em casa. Só que nesse caso eu não sei se é muito bom usar cebola no caldo de legumes, né? Porque normalmente a gente usa bastante cebola. Então poderia ser cenoura, abobrinha. E se O cebola do alho, você gosta disso, Cebola e o alho é a grande Gente, né? polêmica, porque todo bom brasileiro acha que a comida para ficar gostosa tem que ser aquelas refogas de alho e cebola. Que é uma delícia, né? Mas dá pra gente aromatizar, né? Acho que essa é a proposta com outras coisas, né? Infelizmente, tanto a cebola como o alho têm carboidratos que fermentam muito os intestinos. Os famosos FODMAPs, né? São. E os pacientes, eles realmente distendem muitos gases. Não é que vai piorar a inflamação, né? vai piorar o desconforto. Exatamente, a qualidade de vida. Imagina, né? Já tem vários episódios de diarreia e ainda todo esse transtorno. Então, a gente pede para não utilizar para esse repouso e essa melhora do dia a dia do paciente, tá? E outra, a Mari vai ensinar a gente aqui delícias sem nada de alho e cebola, certo? Então, esse é o que agora. Olha a praticidade, gente. Se eu fosse fazer isso, eu ia demorar 2 horas. Ô, André, conta para quem tá só escutando pelo Spotify o que que a Mari tá fazendo agora. Ela tirou, né? Então, gente, a Mari tirou a abóbora que nós falamos, que temperamos com as ervas, sal, e cozinhou por 15, 20 minutos, depende do forno de cada um, do micro-ondas de cada um. E ela solta totalmente da casca. Solta, ele está tirando toda essa abóbora e vai bater agora no processador ou no liquidificador para fazer o creme. É isso que está acontecendo. Ela É, tá no tirando com a liquidificador, né? colher, Toma, né? a tecnologia ainda não consegue. Pode ser um mixer também, né? Sim, não importa, um mixer ou liquidificador, aquilo que você Um processador de alimentos também. Se você não tiver nada disso, você pode pegar um fouet. Pode pegar um fouet e fazer na mão. Não, um batedor para chutar aqui na gaveta. Se você não tiver o processador, no liquidificador no momento, é só o fouet, não, que vai virar um creme do. Bom, nesse caso, eu vou usar um Tá pouco de extremamente água, tá? molinho, né? E muito cremosa, velho. Muito cremosa. E essa questão das ervas é tão fácil, né? A gente tem em casa. Ok. Quando você vai, compra. Seus vasinhos. Compra um vasinho. Já pegar um copo. Hortelã, você compra um vasinho de manjericão, você compra um vasinho, fica fresco, né? Você não tem que botar erva gelada. Você até congelar, né? Como é que você faz? Você também faz, né? Botar erva congelada. Botar erva congelada Picar e congelar. Depois faz com cebolinha e salsinha, por exemplo. é porque elas ficam muito úmidas depois do descongelamento. Não fica tão legal. Então é melhor ela já tá dentro do preparo. Fresca, assim, pra tirar e usar, eu não gosto muito. Porque elas pegam muita umidade, elas ficam molengas, assim como o pimentão. Fala assim, o paciente bem não tem tempo, então ele compra a salsinha, pica a salsinha. Sim, pode deixar um tempero pronto. E aí ele usa naquele momento. Claro. Um pouquinho, né? Não é ideal. Não é o ideal, mas super funciona também, tá? Inclusive, gente, o manjericão, ele outros pacientes costumam falar, puxa vida, mas de manjericão é aquele sabor muito forte, não dá pra usar em tudo. Então eu compro um maço de manjericão e acaba estragando. Então o que eu falo? Separa as colinhas. Esse manjericão roxo é maravilhoso. Maravilhoso, super indico. Pra chá, pra tempero, né? E aí o que você pode fazer? Você tira as colinhas depois de lavar e congela elas. Ele vai ficar preto. Não estragou, não oxidou, nem nada. Você só vai utilizá-lo na hora de preparar ali no meio, né? Não vai usar a folha escura pra
né? Ela deve ficar mole, como a Mari comentou. Mas Não ela vai dá demorar. o sabor. E você garante as propriedades. Então, lembra a desculpa que a gente falou dos congelados? Né? Então, que não seja desculpa você não ter as ervas em casa, tá? E outra coisa que me perguntam muito, essa erva aqui, ela tem mais efeito do que a erva seca? Não necessariamente, tá? A erva seca, se você comprar, claro, de uma boa marca, né? Um bom fornecedor, ou você secar em casa, né? Você vai ter as mesmas propriedades. A diferença é o sensorial dessa erva, né? Mas, gente, vamos descomplicar. Nada de ficar, tem que ser fresca, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem que usar. Mais fácil. O ótimo é inimigo do bom. Gosto. Muito bom isso que você falou, porque essa é uma dúvida muito, porque eu já tinha congelado em algum momento no manjericão e ficou preto, eu joguei fora. Não. Você nem sabia que ele tinha as mesmas propriedades, já tem suas áreas e aromáticas e saborosas, como... Mário, agora você tá batendo com água. Poderia ser o caldo, mas como a gente não tem um caldo de legumes próprio aqui, eu vou usar água mesmo, tá? Não tem problema. Gente, eu vou ligar o liquidificador, tá? Solta o som. É. Se ficar muito grosso, mais água. Ou seja, você vai colocando água, né, André? Conforme você vai vendo a textura. Porque se ficar muito ralo, vai virar sopa. Se ficar muito grosso, vira purê. A gente quer um meio termo. A gente quer um creme. Perfeito. De dois das três... Eu vou dar de ovada, tá, né, gente? Doutor Roberto, está gostando dessa experiência aqui? Olha, eu estou com água na boca de experimentar isso. Não sei, o Sandro aqui está salivando do meu lado. O Sandro está salivando aqui do meu Estou lado. na expectativa aqui. Tô aqui. Pode. Tem aqui a... Interessante, né, Sandro? Como você pode ter uma dieta simples, gostosa e fácil de fazer, né? Falou tudo, falou tudo. Eu acho que essa é a frase do episódio, né, Paty? Essa é a ideia do episódio, né? É não ter desculpa, porque assim, você pode ter alimentos bons, alimentos nutritivos e fáceis, né? Preparações fáceis de fazer, né? Então, sempre ter ali. E a ideia de fazer esse episódio também é mais um acolhimento para o paciente, né? Porque a gente vê, eles ficam tão assim, sem saber o que comer, tira tudo, aí não participa mais do almoço da família. De sair de Se eu sair de casa não vai porque eu não tenho o que comer. E começa a se isolar. E é um dos prazeres da vida, essa parte social, de conviver com os amigos, com a família, de estar comendo, de ter sabor, não comer aquela coisa sempre sonsa, sem graça, sem tempero, né? Parece Para que tem- comer de hospital. E a gente pode usar, como ela falou, as ervas, tudo, dá um aroma, dá um sabor, e sem prejudicar em nada a parte intestinal. E é um conjunto do acolhimento da cor, da textura. De tudo que traz de novo a esse prazer para o paciente, do que comer uma comida sem cor, sem sabor, às vezes sem graça. Né? Então, depois de bater, tem que pôr aí no fogão. Isso é que a gente pôr. vida, dá uma incorporada. Tá, Agora a gente vai aquecer mais e provar o tempero. Você vai precisar corrigir o sal. Solanta de mais erva. Uhum. Então, esse último passo, Pronto. Mari, só revisando, tirou do liquidificador e foi para a panela. Não precisa coar nem nada. Eu vou até fazer uma pergunta para você, Sandro. Os pacientes querem saber da doença. Eles querem, mas eles querem saber também da qualidade de vida dele, de ele entrar em remissão, de ele poder ter esse normal, né? É isso, é isso. Então, assim, eu vou estar. Ele tem realmente ele tem um interesse de qualidade da doença melhorar, mas ele tem que também ter essa questão da melhora clínica para ele poder sair com os amigos, para ele poder ter uma vida social. E aí a alimentação faz parte disso, né? Então, assim, aqui a gente um caldo, lógico, o intuito é ele dar um sabor, né? Dar um alimento bom, só que sem agredir tanto,
né? Porque na inflamação, o intestino, ele tá assim, ele tá doente. E aí a gente, com esse tipo de alimentação, se oferece coisa boa para o paciente que vai estar usativo, ser bonita, agradável para ele, né? Nós, Faz parte. o que que agora estamos fazendo? Agora a gente vai fazer. Eu falo, você fala. Pode, fala as duas opções. Então a gente tem uma opção para o paciente que está em crise, para o paciente que está em fase aguda, ele pode comer o creme de abóbora, ele não pode comer esse queijo gorgonzola. Ele vai ter que comer um queijo que é o ricota. Sem lactose. Ou cottage também. Isso, que são queijos mais leves, então ele mesmo em crise pode fazer essa sopa maravilhosa, linda, com esse queijo. Se ele tiver remissão é uma doença controlada, aí ele vai comer com o gorgonzola, se der um toque também. Se vedando, né? Desde que o paciente não tenha intolerância à lactose, porque a gente vê muito comumente associadas as coisas. A paciente às vezes tem uma doença inflamatória intestinal e tem uma intolerância à lactose. Não, aí é de mudar. Agora não, ele não tem intolerância à lactose, só vacinação, ele tá bem. Ele pode dar esse saborzinho a mais com um queijinho ou alguma coisa assim. Sim, tá. Até você falou, acho, alguma coisa que eu ia puxar para eu falar sobre essa questão da lactose, de que os pacientes, mesmo, obviamente, quem é intolerante, ele que não pode comer nada com lactose. Mas o paciente que não é intolerante, tiver em crise, geralmente na crise, na produção da lactase é enzima e faz com que a gente digira a lactose que está no leite, no queijo. E o demonstram que os pacientes de crise produzem menos lactase. Então, por isso que na crise também, mesmo que não seja intolerante, mesmo se for não vai evitar a lactose, porque pode melhorar. Mas, gente, tem uma saída, tá? Se quiser essa cremosidade, o nutricionista vai poder conduzir melhor esse caso particular, mas a gente já tem hoje excelentes marcas de creme de leite vegetal no mercado, né? Então, sempre buscando marcas que tenham ingredientes mais simples, né? Que a gente conheça, não aquele monte de aditivo de estranhos, né? Que você acaba deixando entrar na sua casa. Então, ingredientes mais simples, né? E aí existem a base de aveia, de amêndoas, de grão de bico. E aí, claro, né? Vai depender da tolerância de cada um. A doença de Crohn e a retocolite vai muito de acordo com o paciente. A gente está dando ferramentas aqui, mas às vezes você está tolerando bem o queijo. Então, tudo bem, a gente só ajusta a quantidade. Ou às vezes não, de jeito nenhum. A gente falou, pode colocar, mas você está numa situação particular em que você precisa restringir por 1, 2 semanas, um mês, de repente, e depois a gente vai reintroduzindo aos poucos, tá? Sem crise, sem ficar nervoso. Esse tipo de intolerância, né? A gente tem intolerância, alguns tipos, né? Tem a congênita, que é raríssimo de acontecer. Tem a primária, que é algo que a gente vai acontecendo ao longo da vida, então a gente vai diminuindo a nossa produção de lactase ao longo da vida. E a secundária, que é o caso da doença inflamatória. Então, a inflamação do intestino faz com que você diminua a produção da lactase e isso vai te dar muito mais sintomas, né? Então é isso, quando você fala, eu vou esperar 15, 20 dias, ele dá uma melhorada da questão da inflamação, ele volta a produzir E outra coisa, você vai expondo a pequenas quantidades, você vai treinando o seu corpo de que ele precisa produzir a enzima, né? Então, às vezes, um erro frequente, o paciente fala, eu vou só comprar tudo zero lactose o tempo todo. Bom, no momento de crise é interessante, mas você desacostuma o seu corpo a produzir, tá? E esses laticínios zero lactose, eles não são zero lactose. Eles têm a lactose. São tratados, né? Exato. Então, entra essa carga de enzima, o que para algumas pessoas essa dosagem padrão não é suficiente, em alguns casos mais críticos, para outras é uma dosagem até a mais. Então, depois, a gente, como o Sandro colocou, a gente vai ensinando esse paciente e ele vai voltando a produzir. Agora, às vezes, você tem um paciente que ele é mais jovem, ele tem uma tolerância melhor, pelo que o Sandro falou, a gente mais jovem produz mais enzima. Um paciente idoso, ele já vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, é a gente ajustar essa dose aí, a pergunta de milhões, né? Qual é a dose? Depende da pessoa. Enquanto a gente estava debatendo aqui, a chefe Mariana está Já finalizando. Tô finalizando o prato aqui Explica da pra nossa gente, entrada. Duas Mari. versões, né? Uma para quem está na crise, Exatamente. outra para quem já está na remissão. Então, eu finalizei com queijo gorgonzola e tomilho fresco por cima. E o outro é o cottage sem lactose,
que eu bati ele no liquidificador para conseguir essa consistência mais lisa, tá? E finalizei com o tomilho fresco que vai subir o A gente vai ter essas receitas no Spotify. A gente vai ter essas receitas no YouTube. Vamos Você teve uma ideia aqui. Não, e a outra ideia que eu tô tendo agora, a gente vai provar. Quer pegar minha? Agora vamos fazer. Posso fazer um misto verdade assim no meio do papo? Claro, você pode, Roberto. Gi, a nutricionista sabe cozinhar? Mito ou verdade? Depende, ó. Eu falei que eu ia te pegar. Faculdade de nutrição, gente, não tem nada. Eu não sei agora, eu já tô falando há um tempo, né? Não é de gastronomia. Antes da gente começar, eu tava aqui fazendo algumas confidências pra Mari, né? Mas depois que você casa, que você já vai. Mas o paciente acha que vocês sabem cozinhar, não acha? A gente aprende com pessoas como a Mari pra levar as dicas. E que eu tô aqui atenta. Como que a gente corrida. Mari, conduza aí esse momento. Bom, então agora vocês têm que experimentar, né, gente? Minha colher. Dar o veredito. Peraí, eu você acha. Primeiro, trocado, então, minha colher. Vou experimentar isso aqui para quem está em crise. Ó. Cottage zero lactose e o creminho de abóbora. Aqui. Ó. Pode passar por baixo da mesa, gente. Maravilhoso. Esse é o com Com gorgonzola. E esse é com o creme branco. Particularmente, eu acho a apresentação com o creme branco muito mais bonita. Com os olhos, né? A primeira coisa, olha, aroma e... Agora eu vou experimentar. Ô, Sandra, a gente vai experimentando e passando, né? Vou provar. A minha gente faz e prova na hora, né? Eu comeria isso em quantidades absurdas. Gente, o gostinho da erva. Você sente o gostinho? E esse é bem, olha, eu experimentei os dois. Esse é bem mais leve que esse. Eu acho, não sei se o gorgonzola deixa. Não, o gorgonzola é mais pesado, sim. Mais forte. Muito bom. E no a finalização é o crouton, que faz crouton. O crouton você acha no mercado já pronto, mas senão você pode pegar um pão de forma ou qualquer pão da sua preferência, cortar air fryer, não precisa nem colocar óleo nem nada, ou forno. Olha só. E se quiser pode pôr. Não, da Cris também. Eu disse. Gente, esse potage zero lactose com esse creminho de abóbora tá Combina muito, né? ficou muito bom. Ai, gente, eu acho que a gente devia levantar todo mundo sentar para depois ficar embaixo da mesa. Ah, maravilhoso. Sandro, para encerrar esse bloco da entradinha, deixa uma mensagem assim impactante para quem está nos escutando e nos assistindo. Eu acho que a gente tem que entender que o paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele não precisa ficar tão restrito, né? Ele pode comer coisas saudáveis, coisas boas, né? Coisas fáceis e práticas. E então, assim, doença inflamatória intestinal não é o problema que a gente tem que enfrentar sozinho. A gente pode te ajudar, a gente consegue te ajudar, e aqui o episódio está aqui para a gente mostrar que temos alimentos bons, alimentos saudáveis, alimentos nutritivos E gostoso. e gostosos, bonitos e bonitos. Que a pessoa pode ter uma vida social, né? Apesar da doença. Roberto, passamos pelo prato, pela entradinha, né? Pela nossa entrada, que maravilhosa. Seguimos com o prato principal, né, chefe? Com certeza. Agora eu vou trazer um peixe pra gente. Nossa, vamos falar de proteína, então, da importância da proteína, né? Exatamente. A proteína é muito importante, porque o paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele pode ter uma baixa dessa proteína, né? A própria doença faz um catabolismo proteico, onde você tem a proteína baixa, às vezes o paciente está anêmico, o paciente precisa recuperar essa proteína. Então é muito importante que a gente tenha a proteína, pode ser uma proteína, um peixe, uma carne,
né? Ou até um frango. Então, vários tipos de proteína, mas eu acho que o que foi escolhido esta proteína foi muito mais adequado para quem está com a doença ativa, né? E também para quem não está em remissão, porque peixe é maravilhoso, né? Tem que ser uma carne mais leve, né? De fácil digestão, né? Sem dúvida. O paciente que está na remissão e tem doença inflamatória intestinal, a dieta mais indicada é a mediterrânea, né? Então, o peixe cai muito bem, cai melhor peixe, ovos, frango, do que a carne vermelha, né? E aí- Que é uma digestão já mais lenta, mais fermentativa, né? E aí vai fazer o quê? Que melhore essa proteína dele para ele se recuperar melhor, sair da crise melhor e poder entrar em remissão e controlar também os distúrbios metabólicos associados. Mari, conta então um pouquinho como que a gente vai fazer esse prato principal. O prato principal, eu pensei em trazer uma pescada amarela, que é um peixe super leve, de fácil digestabilidade. Como que fala a palavra? Digestibilidade. Digestibilidade. Essa palavra. E ele é um peixe que o sabor dele é mais leve, então você não precisa pesar muito no alho, na cebola, na pimenta, para ele ficar um sabor gostoso, sabe? Aquele gosto de peixe forte. Então ele tem um gostinho leve, então eu trouxe ele por esse motivo. E aí eu vou fazer como se fosse um ensopado, um caldo de mandioca, mandioquinha e cenoura com espinafre. E é fácil de encontrar esse peixe, porque tem pessoas que não moram no litoral, né? Então, É muito fácil de encontrar. Eu moro em Campinas, eu encontrei congelado no mercado próximo de casa. E também tem numa rede grande de congelados aí, que eu não vou citar o nome. Que é muito fácil de encontrar. E eu trouxe também para acompanhar, em vez de trazer o arroz normal, o arroz branco, eu trouxe o arroz jasmine. Ele é fácil de encontrar também hoje em dia, tá? E ele é um arroz também muito aromático e combina muito bem com peixe, tá? E você não vai precisar usar muito óleo, nem cebola, nem alho para ele ficar gostoso. Então é só água, um pouco de azeite, sal e o arroz fica perfeito. E também você acha super fácil em qualquer supermercado o arroz jasmine, tá? E também fala que tudo isso que que a gente comprou é de fácil acesso financeiro também, né? Não são comidas caras, né? Não, e dá para ter substituição de todos os ingredientes bem fácil. Por exemplo, a pescada amarela você pode colocar uma tilápia, que é mais em conta. Você pode usar o arroz branco também, sem problema. Então, Excelente. Bora. A sardinha. a sardinha, é que eu vou falar com sinceridade, eu não sou uma pessoa muito fã O sabor. de sabor de sardinha. Porque, nutricionalmente falando, É ela muito boa. acessível e ela é muito boa. Muito boa. E tem a fresca também que dá pra fazer. Pra quem gosta, tranquilo. É que a sardinha tem um gosto mais apurado. Exatamente. Sabor honesto. Não é todo mundo que gosta. Que gosta de A sardinha. super nutritiva não é todo mundo que gosta. Já a pescada, a tilápia bem feitinha, com ervas, difícil alguém que não gosta. Exatamente. Mas aí, pra polemizar um pouco com a Gi em relação a isso. Tem gente que não gosta de peixe. Exato. Aí não pode comer a carne vermelha. Pode, gente, pode, tá? O que acontece é o seguinte: existe uma grande diferença entre uma carne bovina magra e uma carne bovina gorda, né? Então, claro, se o paciente estiver extremamente debilitado, ele mesmo não vai querer comer a carne. Porque ele vai comer e ele vai sentir aquela digestão pesada. Ele vai conversar com a carne, às vezes, 1 dia, 2 dias ali pesado, estufado, né? Então, claro, existem também formas de preparo. Uma carne moída, né? Magra, ela vai ter uma digestão mais rápida, mais facilitada do que aquele picanha, aquele cupim, né? No churrasco. Exatamente, tá? Então não é que o paciente não pode. Aliás, eu detesto essa lista. Pode, não pode. Isso a gente vai acertando. Então, gosta da carne e não está sentindo muito desconforto? Vamos para as carnes mais magras. Frango é um coringa, principalmente o peito, porque ele tem bastante proteína. Ah, mas eu não gosto do peito. Sobrecoxa vai ser um pouquinho mais gorda, cuidar dos acompanhamentos, mas ela tem mais ferro. Então, assim, não existe o alimento perfeito. Existe o cenário melhor para você, as combinações, o preparo, tudo assim no momento certo. Harina, que exige. Mesmo, né? Na secretaria, já Agora não é melhor dar um corte pra ir que colocar as coisas aqui ou vai... Não seria a minha primeira opção,
tá? Mas, se o paciente já tem, por isso que é importante a gente conhecer o paciente. O paciente já tem esse costume e ele me relata, Gi, se eu como 1, 2 vezes na semana, tranquilo, eu acompanho com arrozinho branco, um vegetal, uma abóbora, né? Eu preparo de uma maneira, né, no frito, no óleo, né? Faço ali numa air fryer, assadinho ou cozidinha, legal, né? Aí a gente cuida da porção. Se é um alimento que ele vai dar um pouco mais de trabalho, que ao invés de bater aquela meta proteica, a gente coloca um pouquinho menos. Sempre vou falar pra vocês, o ótimo é inimigo do bom. Sempre. Ótimo. E vamos lá, cadê a nossa cheque? Agora a gente vai partir para o principal. E, Gira, é aquele negócio, né? Na crise, o intestino ele quer descanso, né? Então, é isso que você falou, não tem um alimento assim que é 100%. São cenários que a gente tem que entender deve ser usado ou não, né? Exato. E eu vou além. A alimentação é, assim, eu sou super adepta do mais natural possível, da gente se nutrir através daquilo que a gente come, né? Mas eu também tenho que ser honesta. O paciente numa crise, ele vai precisar do suplemento, ele vai precisar do medicamento, vai na demissão, né? Então, é como a doutora Patrícia falou, o paciente às vezes está medado, ele foge do médico, foge do nutricionista, e aí é o combo catastrófico, né? Mas ele vai precisar da suplementação, é um paciente que ele está bastante debilitado, né? Então, claro, a gente pode falar do peixe com de zinco, né? Dos frutos naturais, os frutos do mar, eles são ricos em zinco, que junto com a vitamina A da entrada, uma sinergia excelente para a recuperação da mucosa, mas às vezes esse paciente vai precisar de um multivitamínico calculado para ele, né? Não esses poli de farmácia pós para todo mundo, um manipulado para ele na dosagem certa, de acordo com o exame dele, para subir esses níveis rápido, né? Então, às vezes o paciente me pergunta, Gi, mas para eu bater a quantidade de zinco, de nutriente, de proteína, eu vou ter que consumir quanto de peixe? Eu não aguento, eu tô com o intestino debilitado. Eu falo, para isso a gente vai ter que entrar com suplemento. Então, depende da fase desse paciente. Bom, vamos lá então para o prato principal. Eu vou começar fazendo o tomatinho assado, que dá para fazer na air fryer, tá? Então a gente tem que temperar ele com um pouquinho de sal, azeite e ervas também. Eu vou usar o manjericão e o alecrim nesse momento. Então, gente, não é só sal, né? Isso. Né, André? A gente põe direto na fry. Se você tiver Na grelha ou... isso, mas se você tiver um potinho que vá aqui dentro, que possa. Sim. Acho que esse, é Esse daqui só vai? sal, né, que pode usar. Então, ela tá usando bastante tempero na comida, justamente para dar desse sabor, né? Exatamente, para trazer mais profundidade, né? Não tem pimenta, nada disso, né? Você pelo menos tem, né? Ervas Manjericão, alecrim, tudo fresquinho. Essa questão da air fryer é importante porque a maioria das pessoas hoje tem air fryer, né? É muito prático no dia a dia. Bom, caso não tenha também, é só você colocar no forno. Pela rapidez. Esse rolamento do tomate ele é fundamental para quem tem Crohn e retocolite, porque o tomate, ele, por conta das sementes e também da casca, ele pode ser um pouquinho agressivo para o intestino, né? Então, quando a gente faz esse tratamento, as especiarias trazendo esse poder antioxidante, anti-inflamatório e o calor abrandando a fibra, a gente consegue consumir. Então, às vezes é um mito aí que o Dr. Roberto, né? O pessoal costuma falar da semente. Pode ou não pode a semente? Nossa, mas você tá aprendendo, tá fazendo esse tapas. Agora que se a gente uma panela pra gente já colocar o A arroz. semente depende da Isso é pra semente. gente Primeiro, é uma semente Três. digestiva e uma Três. semente não digestiva, né? É, Então, isso é muito importante. Sementes cruas não pode. 20 minutinhos. Certo? Sementes cruas não pode. Agora, sementes assadas, que elas vão ser mais fácil a digestão, porque ela já vai ter o quê? Ela vai ficar um pouco mais mole para ser digerida, né? Você pode se alimentar junto com todo o alimento. E também não colocar só semente no prato. Lógico, lógico. Então, mas a semente do tomate, ela cozida do jeito que está sendo feita na air fryer, pode. Agora, a semente, ela só do tomate, principalmente tomate verde, não pode. Vou deixar aqui só porque Não existe pode ou não pode, né? não gruda essa. Ela me pegou agora, hein? Agora, Uma pro almoço. o retorno vai ser muito pior.
É, Mas olha, já que vamos fazer mito ou verdade, pode. eu tinha um mito ou verdade para chefe, mas para quem que eu vou fazer esse mito ou verdade, tipo? Eu acho que eu vou fazer para Uma pequenininha, até vamos botar pro caldo. Caldo e... comida gourmet. E Perfeito. a comida gourmet pode ser caseira? Mito ou verdade? É verdade, pode. Pode. Você pode fazer uma comida gourmet na sua casa, não pode? Aqui é o exemplo. Você pode crescer. Vem só fazer o creme de abóbora qualquer. Você põe um creme, você joga ervinhas, você bota um creme bomba. Pronto, já fez uma coisinha gourmet, saborosa ali, diferente. Então, pode fazer. Porque sobre a estaticidade disso, gente, quanto tempo gastou para fazer esse creme de abóbora tão saboroso? Então, vira essa cidade. Foi bem rápido, né? Tudo. Fácil de fazer. Deixa eu abrir esse arroz aqui, se quiser abrir pra mim, por favor. Vamos lá, Mari, você tá já com as suas panelinhas? Isso. Conta pra gente. Eu vou começar já a preparar o arroz aqui, que é um pouco mais demorado, leva um pouco mais de tempo. E coloquei um pouco de azeite aqui, vou aquecer. Eu vou refogar um pouco só no azeite esse grão, porque ajuda a manter ele mais soltinho depois. E Fogo ainda baixo ou fogo alto? a gente vai colocar o arroz jasmim, você quase coloca a mesma quantidade de água para arroz. Eu esqueci de falar um ponto importante. É legal dar uma lavadinha nesse arroz. Esse daqui sim, para tirar um pouquinho do amido. Não vou esfregar, mas eu vou dar uma lavadinha para a água sair um pouco menos turva, tá? Você fazendo essa aí é uma medida de arroz para uma medida de água, que isso é uma das grandes verdades da humanidade, né? Tem para cada medida do arroz, duas de água. Duas. Não, mas pro arroz comum tá certo. Pro arroz comum tá certo. Agora, Você põe, não? o Ó a jasmim, polêmica. eu faço meio que de olho já hoje em dia. Eu vejo por dedo. Bota a mão. Eu coloco 2 dedos assim. Eu faço 3. Como um três. Depois lá tira o 3 Algumas curiosidades sobre isso que a Mari falou. O arroz, quando ele é lavado, a gente reduz o amido. E isso, para quem tem problemas com a diabetes, né, com metabolismo de carboidrato, é bem legal, porque a gente diminui um pouco o impacto glicêmico do que se o arroz não tivesse sido lavado. E aí, no Brasil, a gente tem uma quantidade de arsênico no arroz, por conta das técnicas de cultivo, né, todo o manejo rural. Então, lavar diminui bastante a quantidade de arsênico, que é um metal pesado, né? Por exemplo, dizem que esse do impacto do glicêmico, quando a gente não come direto, deixa na geladeira e depois faz no micro-ondas, aquece no micro-ondas, é melhor, né? O amido, quando ele é colocado, né? Então, o arroz parruchinho, ele vai para a geladeira, no dia seguinte é como se ele ficasse com mais amido resistente. Vai. Que é a fibra, que ela não é digerida, não é entendida como um alimento, ela é alimento para as bactérias intestinais. Então, há uma fakezinha aí, né? Um hackzinho para você diminuir esse carboidrato, mas não é extremamente expressivo. E pensem comigo, você vai aquecer esse arroz, né? Se você fosse consumir ele como uma salada, frio, teria um impacto um pouco maior. Mas como a gente vai reaquecer, então não é tão expressivo assim, tá? Mas bem calculado, tem esse poço. A finalização vai ser em toda a volta, depende se seu basnato lá. Sempre que... Aí a chefe fala pra gente a questão gastronômica, né? Mas Do saúde, se já tá. profissional, eu sempre vou recomendar fazer isso. A mesma coisa a batata. Se queremos aí o purê, a batata cozida, ela tem um menor impacto glicêmico do que a batata assada, por exemplo. Justamente por conta dessa... você abrandar o amido, né? De você usar água. Isso sei que é parte desse amido. E ela não pôs cebola e alho, hein, gente? Isso é muito importante no arroz, hein? E vai ser gourmet, sem cebola e sem alho. Sim, é que esse arroz realmente não tem a necessidade. Aí eu vou dar uma refogada para o grão ficar um pouco mais solto e dar uma secada nessa água que eu lavei. Só sal aqui já vai ficar perfeito. E o fogo, de como é que arroz. tá? Desculpa. E o fogo, como é que tá? Aqui tá alto porque eu quero mesmo que ele seque e dê uma refogada, tá? Ótimo. A hora que eu acrescentar a água, gosto. não é necessário colocar... Escuro, não é bom? Eu adoro também. Não é necessário colocar água já quente, tá? Ela pode aquecer aqui.
É só manter a mesma quantidade mesmo. E como é pouquinho que a gente tá fazendo aqui, eu posso já colocar ela. Você acha que não muda? Coloca que eu esquentei ali, aqui, ó. Uhum. Você acha que não muda? Você era frio? Não. Quiser vir com um pouquinho do sal aqui? Isso. Paty, enquanto eles estão ali mexendo no arroz, a gente está partindo então para o prato principal e nada mais justo do que falar quanto importante que às vezes o paciente quer sair de manhã em um restaurante, né, e fica com esse medo. Então, essa questão social, né, a gente está mostrando aqui que é viável, né? Sim, é viável porque você sabendo, né, que você vai em um restaurante, então vocês podem escolher um arrozinho com um peixinho grelhado, né? Você pode ter opções, porque senão, uma coisa é importante, a gente sabe, né, que se a pessoa começa a restringir muito a sua dieta, começa a se isolar muito, começa a não sair mais, participar de nada. Isso vai piorar o nível de ansiedade, muitas vezes depressão que a pessoa já tem. E a gente sabe que isso tudo, o emocional, ele interfere, como a gente já comentou em outros episódios, na doença inflamatória intestinal. Então, se esse paciente começa a ficar muito depressivo, isolado, tem convivência social, essa parte emocional dele pode começar a piorar a doença inflamatória intestinal dele. Então, é importante ele ter esse convívio social, sabendo o que pode comer, porque as pessoas ficam. Eu tenho pacientes que chegam totalmente neuróticos com essa parte de comida. Porque eu tirei tudo, eu não como mais alimentar. Entendeu? Então, ele tem que saber que ele pode, desde que escolha os alimentos certos, que ele não precisa ficar com essa vida tão assim, sem graça, né? Então, os pacientes, às vezes, eles estão só comendo por comer. E a gente está aqui para resgatar esse prazer, né? Às vezes, o prazer de sentar à mesa, de poder socializar, né? Entender que o paciente que tem doença inflamatória intestinal tem que comer só arroz lavado, purê de batatas, né? Não, pô, o paciente pode comer. Mas, gente, pensa Tem comigo. saudável. Essa comida não é só que o paciente que tem esse problema. Imagina se você serve isso num almoço de família. Duvido que quem não tem o problema não vai gostar. E às vezes essa alimentação nem sugere, às vezes o paciente tem vergonha de falar, vou ter um almoço familiar, né, Roberto? Vai ter que ter um pratinho separado para mim? Não, Faz uma comida. olha aqui, comida gourmet para a família, Mas né? foi essa é a ideia que eu e o Sandro jantando, um dia, jantando, conversando numa palestra, e o que você falou é verdade, a gente começou a falar sobre isso, falei, Sandro, eu tenho uma ideia, vamos fazer um dia de cozinhar. O Sandro falou, excelente! Adorei sua ideia, por quê? Porque ele pode ver que ele pode comer normal e que todo mundo vai comer a mesma comida dele. Não precisa ter o prato dele separado. Muito bem. Precisa fazer essa parte social. Muito bem. E você convidar a sua casa, né? Todos comer um possível. A gente faz uma coisa só, e você não disse, tem que todo mundo aqui vai comer maravilhoso. Tem. Um dos grandes prazeres da vida é comer. Exato. Falei isso, repito. Então, E comprar na boa companhia também. E o doutor André falaria num bom vinho. ouviu e vai polemizar isso. Nosso último bloco, doutor Roberto. Ah, meu Deus. Já dei spoiler. E aí, Mari, que fase que nós estamos? Bom, no prato principal. O arroz já levantou fervura na água, aí eu coloco no fogo mais baixo, tá? Até secar. Hora que secar, eu vou desligar e vou esperar 10 minutinhos, tampado, pra ele chegar no ponto. Posso fazer uma pergunta? Pode. Vocês não sabem, mas a família da Mari são de cozinheiras top, tá? A avó dela cozinha muito. A mãe dela também cozinha muito. E uma vez eu vi uma delas falando que elas, um pouquinho antes do arroz ficar pronto, elas desligam e deixam tampado esperando Isso. o último cozimento, Mari. Conta isso pra gente. Como é que é essa manha familiar aí? Então, porque se você deixa realmente o arroz descansando, ele vai chegar exatamente no ponto certo, ele vai ficar mais soltinho.
não vai ficar, quando você tira meio quente, ele fica meio empapado, né? Depois que você aguarda uns 10 minutinhos, ele vai ficar no ponto perfeito. Então esse é o pulo do gato Esse é familiar, o é pulo isso? do gato para meus Não brancos. tem, ó, quando a pessoa desliga ele ainda um pouquinho no Ele deixa e tampado. tampa. Também sabe que ele vai absorver, o grão vai absorver. Se você tirar aqui, ele vai papar, você deixa ele Exatamente. aí ele fica soltinho. Só. Esse é o pulo do gato, Bob. E aí, junto com o arroz, nós vamos fazer o peixinho. O creme que já tá pronto. Só, Mari vai explicar. Eu não vou usar o liquidificador de novo, porque é simples essa parte. Mas aqui eu já coloquei na panela de pressão a mesma quantidade de mandioca. Queria mostrar na câmera. Tá, deixa eu pegar o Buda e mostrar. Tire lá. Eu acho que eu tô mais prático. Vai que você queima. Bom, cozinhei na pressão, cenoura, Ó, mandioca e mandioquinha, tá? A mesma proporção de cada um. Vou bater no liquidificador e fazer um creme com isso, tranquilo, igual a gente fez com a abóbora. E vou finalizar. Aqui eu não vou usar muitas ervas, tá? Aqui tem nada. Sal, nada. Só as três. Só, eu vou corrigir isso na panela. A mandioca, ela vai entrar mais com uma estrutura. A mandioquinha, ela vai trazer cremosidade para esse creme. E a cenoura tem um doçor e um sabor bem Quanto gostoso. tempo levou para ficar desse jeito? Eu usei a panela de pressão elétrica, então foi uns 25 minutos. Porque a mandioca é um pouco mais dura do que os outros legumes. Uns 25 a 30 minutos. Mas eu cozinhei todos juntos. Você pode cortar a mandioca também em pedaços menores, porque ela vai chegar mais rápido, tá? Mari, salva a gente. Ensina se dá pra fazer purê congelado. Fica bom, parece um Bob Esponja quando descongela. Como que descongela? Sim, normalmente quando a gente usa batata, né, que tem mais amido, realmente, quando você coloca no micro-ondas, ela separa, fica uma porcaria. Mas tem um segredo. Normalmente, na minha marmitaria que eu faço congelados, eu uso. A gordura é um ótimo aliado para manter tudo junto, né, no descongelamento. E o tempo que você vai deixar no micro-ondas também. Se fica muito, tem que ficar extremamente quente esse purê, entendeu? E às vezes dá uma mexida, mas quando tá junto com outros alimentos ali é mais difícil. Mas usar um creme de leite pode ser vegetal ou pode ser o normal, sem lactose, manteiga ou azeite. Isso depois. Desculpe. A consistência do purê, assim, se ele for mais grosso ou mais ralo, ajuda nesse processo ou nada a ver? Posso fazer de qualquer forma? Eu costumo deixar ele mais fluido do que aquele purê de colher, assim, que fica mais consistente, né? Então eu deixo ele muito mais fluido. Eu uso bastante o creme de leite para ajudar nessa fluidez, tá? Aí dessa forma fica muito mais fácil quando você for descongelar. Descongelar? Como que eu descongelo? Coloco só no Você micro-ondas? pode colocar as porções individuais no congelador, e aí isso vai ser mais fácil. Você pode até começar no micro-ondas e terminar na panela, mexendo, e ali você consegue voltar para a textura normal. Ou mais tempo de micro-ondas mesmo. Deixa 5 minutos, não deu? Mexe um pouquinho, pode acrescentar um pouquinho Sempre mexendo, então. sempre mexendo, o ideal. Maria, você congela ele já pronto, com o creme de leite vegetal, qualquer gordura que seja, Sim. já assim. Já. E na finalização, se tiver com textura não muito boa, colocar um pouquinho mais. Pode aí, colocar um se pouquinho precisar. de caldo, um pouquinho de É. creme, ou até mesmo É. água para Sim, voltar. pra dar uma textura, voltar a cremosidade que ele Isso. perde no descongelamento, Ufa, né? chega de purê esponjoso, né? É horrível, né, gente? Mas normalmente, quando eu faço de mandioquinha ou até mesmo de batata, que eu faço escondidinho, né? Eu faço dessa forma, ele bem fluidinho, com bastante gordura, né, na receita, e a hora que descongela, ele descongela tranquilo, não coagula o amido, não vira uma Vamos ter que esponja. fazer outro episódio, gente, pra comer Já tô escondidinho. vendo. A gente faz só de escondidinhos, vários sabores de escondidinhos. Vamos lá. Muito bom. Que fase que nós estamos do Bom, processo? agora Mari? eu vou utilizar o espinafre, eu vou fazer um processo de branqueamento nele. Então eu preciso da água fervendo. Tem que deixar um pouquinho mais. Eu coloquei, mas eu precisei de um pouco mais. Então eu vou colocar na água fervendo e deixar uns 5 minutinhos. Não pode ultrapassar muito o tempo do espinafre, porque senão ele vai ficar aquele verde musgo, ele vai perder a cor. Explica pra gente o que é o branqueamento. O branqueamento Acho que a gente é eu entender. A gente põe colocar- a folha na água
fervendo? O que é branquear? Ó? Branquear é colocar na água já fervendo. E logo depois que eu tirar daqui, que eu ver que ele já tá cozido, eu vou colocar na água com gelo. É muito Porque eu pouco vou. tempo para ela não, porque se cozinha demais, fica Isso. mole demais. Eu vou cortar o cozimento dele aqui na água com gelo, tá? Perfeito. E vai manter muito mais a cor e a textura dele fazendo esse processo também. Show. E o marido pode fazer isso com outras folhas que são assim, por exemplo, além Dá pra da usar um além manjericão, do dá pra fazer com manjericão, por exemplo, se você vai fazer um almeirão, pesto. por exemplo, almeirão. Almeirão Almeirão é amarguinho e é bem também. saudável, né? Pode fazer também. Hoje, o espinafre, ele é rico em ferro, né? Ele é rico em tudo, gente. Eu adoro espinafre. Além de ser Espinafre. gostosíssimo. Ele é um Por isso que o querido. papai come. Ajuda a dar força. Ele é rico em cálcio, em ferro, em magnésio, em B9, que é uma vitamina do complexo Nossa. C, que ajuda muito na geração de energia. E geralmente os pacientes com Crohn são extremamente fadigados, né? Com anemia, né? Então, Exato. até bom. Então ele é bem interessante, sim. É claro que, como eu falei anteriormente, ele não serve no lugar de um suplemento de ferro, mas para manutenção de níveis, ele é um querido. Até para o nosso dia a dia, né? Totalmente. Independente se você tem a doença ou Sim. não, para o dia a dia, incrível. E cozinhar é legal porque você deixa os fatores antinutricionais, né? Ele é rico em nitrito, né? Então fica na água e a gente usa esse espinafre já tratado, né? Então também facilitando a biodisponibilidade dos minerais, né? Que ele contém e facilitando a digestão, né? Show. O nitrito dá o quê? Mais gases? Sim, Hã? mais gases e piora a absorção dos nutrientes, né? Ele se liga aos nutrientes e eles não são tão bem absorvidos como poderiam ser se a gente fizesse esse tratamento. A Mari acertou em tudo. Só para a gente Então já temos muito o agora. arroz. Foi excelente. Eu me preparei. Temos Pros o arroz, pacientes. o purê e agora o espinafre. Isso, É. na verdade ele vai ser mais um molho. Eu poderia super cozinhar esse espinafre junto no molho, mas aí é uma questão mais estética também. Eu deixar ele mais verde e finalizar por cima. Mas Tá. para de comer com os olhos, E né? também para ficar fazer esse lindo, né? branqueamento. Então, você está tirando o espinafre que ficou aí na água fervendo e está parando o cozimento com a água gelada, Exatamente. Com bastante gelo. Bastante Não é água bastante gelada, gelo. Tem que pôr muito gelo. Que é pra, O arroz interromper o está cozimento. pronto. Essa foi- forma também de branqueamento, perdão, você pode fazer com legumes também, tá? Brócolis, cenoura. Você sempre começa cozinhando eles em água Aspargos fervendo. Fica muito bom também. Aspargos Assim, também, porque ele você fica vai na manter crocância. você mantém a crocância e a cor viva do alimento. Ô, gente, olha que legal isso aqui. A gente mantém a crocância, mas ao mesmo tempo a gente trabalhou a fibra, abrandando para a digestão. Ó que sacada legal, né? Excelente. Bom, agora eu só vou fatiar ele aqui pra gente usar na receita, tá? Olha que cor bonita, né? Tá, né? Olha lá os tomates, os tomates. Quanto tempo ele ficou aí? Tá Meia ótimo. hora. Com meia hora, 25 minutos na air fryer. Que o tomate assado. André, dá uma resumida, Tá. então, do prato principal, do arroz. Faz um resumo, O então. resumo vai ser, o prato vai ser o arroz basmati, que pode ser usado o arroz branco, como a Mari falou, associado ao peixe, que pode ser um peixe branco, de preferência, qualquer peixe branco. Você pode comprar desde uma tilápia, que é mais simples, até um peixe Isso. robalo, que é um peixe mais nobre. O arroz Mais foi caro. feito só no O sal. arroz foi feito só no sal, água, mais nada. O creme, que vai ser um molho, é como se fosse, não tem o gosto de uma moqueca, mas tem uma cara de moqueca, né? Exatamente. Você olha e parece que está comendo uma moqueca, porque tem as cores da moqueca. Uhum. Foram os 3 legumes que deram essa cor. Essa foi a A ideia. mandioquinha e não, a abobrinha não. A mandioquinha, a mandioca e a cenoura. Temos a abobrinha também, viu? Enquanto eu faço o peixe, Temos a abobrinha. temos a abobrinha. E o tomate assado, que ficou lindíssimo. Assim, dá vontade de comer puro, né? Pega um pouquinho só de peixe. Olha que lindo. Sim, e ele traz um dulçor quando você Pense assa. na cor que vai ficar esse prato, gente. O colorido desse prato. O peixe grelhado. Com isso aqui verdinho. Um molho com cor de moqueca. Tomate assado. Exatamente. E o arroz branquinho. Então, assim, o pensamento do prato já é incrível, né? Com os olhos Molho, também. exatamente. Sim. Fica Um pensando prato totalmente. atraente, né? Para dar vontade de comer. Sim. Eu acho que a proteína vai ser a cereja
do bolo desse prato. Porque ele tá tão colorido, né? E a gente sempre quando fala em comer um prato, ele tem que ser colorido. Então nós temos vermelho, tem verde, tem branco, aí amarelo do creme. Então é um prato que vai ter de tudo, desde o carboidrato, da proteína e da fibra. Vitamina, E vai ter vitamina todos D. os nutrientes necessários numa dieta de um ser humano. Muito Vou pegar a bom. abobrinha aqui e a gente já prepara o peixe. Se você quiser aquecer a frigideira Comida lá no caseira, meio, comida boa, comida nutritiva. E rápida, né? É. Em 25 minutos está pronto. Rápida, baixo custo, prazerosa. E que dá para congelar. É. E descongelar com qualidade, né? Ih, fala dessa abóbora aí. O que você vai fazer com essa abobrinha aí? é só para. Vai ser um complemento do prato. A gente vai fazer ela grelhada também, para ter um legume em pedaço, né? E não só os batidos. Botar uma crocância no prato. Nossa, se Roberto, você tiver caprichou nessa abobrinha, hein? Tá bonita. outra frigideira, Nossa você não tem umas que faz Senhora. uma grelha assim? Ah, mas a chefe, ontem, quando nós saímos para comprar os ingredientes, Então, ela é muito Menino. criteriosa. Essa abobrinha é qual é? É a brasileira. é a brasileira essa. Eu peguei essa, eu gosto da italiana também, mas eu só peguei porque eu acho ela mais verdinha. Ela é maior, né? Tem um Uhum. formato diferente. Então. Menino de Sim. Deus, que bonito isso. Como? Bom, É, isso é importante, que a gente sempre procura os locais onde a gente encontra os ingredientes de qualidade, né? sim. Tá, Isso é pode muito deixar quente. importante também, né? Apesar de ser uma comida caseira, Uhum. a importância dele ser sempre fresco e ele ser de boa qualidade é muito importante. E nós também fomos em locais onde não tivesse um alto custo, dos que a gente pensou, né? Em todos os ingredientes não ter um alto custo para ser um prato Uma bom situação viável para e barato, todos. né? Para todos, né? Bom, segredo da abobrinha, aí você vai me tirar uma dúvida, Gi. Claro. Eu não sei se ela tem que ser extremamente cozida, porque a abobrinha ela fica boa com o fogo bem quente e dá uma grelhada nela para ela não ficar muito mole, ela ficar mais crocante. Então, eu não sei se esse é um ponto para o Pode. paciente. Pode usar. A abobrinha, o legal dela é que ela já é rica em água, né? Então, para o paciente que já geralmente desidrata com tantos episódios aí de diarreia, é excelente. E falando em fibra, ela pode ser comida até crua, né? A gente pode fazer salada de abobrinha, que fica bem Calando a interessante. abobrinha na salada. Pode. Então, claro, sempre testando a tolerância e só o fato de colocar um pouquinho na frigideira, esse tchutchuzinho na frigideira já dá uma abrandada na fibra. Então, super tranquilo. Perfeito. Ela não perde muito nutriente. O fato de cozinhar. Gente, Também não tem o nitrito que você falou. Como você temperou É, esse no peixe? caso de Isso, espinafre. espinafre, Vai chegar isso, só uma pergunta Isso. se o outro legume que não teria esse... E geralmente as Esse pessoas que ficam muito preocupadas, mas eu vou cozinhar com água, eu vou perder nutriente, né? Às vezes não comem uma fruta no dia, não comem vegetal nenhum e as acham uma desculpa, né? Então faz o preparo bonitinho aí que os nutrientes vão ficar. A gente falou no começo, só de comprar a Mari termina de finalizar o papo principal. Uma coisa que ficou um pouquinho, acho que devia ter a gente comentar, sobre o creme que a gente comeu, já provou para mim de abóbora, do caldo. Ao invés de colocar água, colocar o caldo. Então, assim, evitar o máximo, assim, totalmente. Comprar caldo pronto. Né? Claro. Tablete de caldo. acho que Jamais. é muito venenoso. Tem substâncias que Péssimas. péssimas. E é tão fácil fazer um caldo em casa, né? Coisa mais simples que você tem. Sim. É muito fácil. Você Gente, pega um pedaço de peito de frango, é ou isso. até a carcassinha do frango, do ossinho, que você desossou a sobrecoxa, bota cenoura, saudável demais, bota um salsão, põe mais no poró, um pouquinho de sal, não precisa nem pôr gordura. E a- Congela. E a Mari agora vai falar do tempero do peixe, né, Mari? então, o peixe eu já trouxe temperado aqui hoje. Deixa eu botar só aqui. Eu temperei ele com sal, azeite e usei as ervas também. As mesmas que a gente usou anteriormente. Nesse eu usei manjericão e tomilho. Quanto tempo você deixou ele no tempero? Isso é uma pergunta que sempre pergunto. Eu deixei desde ontem, tá? No tempero. Por isso, eu não pesei muito no sal. Tanto que dá pra terminar um pouco de sal, pra ele não soltar muita água e não perder a textura, tá?
Vai separar na hora também. Pode temperar na hora, mas para pegar o gostinho da erva, é melhor mais tempo, tá? Umas 2, 3 horas antes de preparar é melhor. Tem uma espátula, amor? E aí você deixou a panela pré-aquecida aqui, né? Panela bem quente para receber o peixe. Colocou um filetezinho de azeite. Coloquei um filetezinho de azeite, mas se a sua panela for boa, que nem essa daqui, nem precisaria, tá? Ô Mari, e tem segredo para esse peixe não ficar todo quebradiço na frigideira, ficar com uma apresentação boa? Forma a técnica do cozimento aqui. Se eu colocasse ele na panela fria, com certeza ele ia cozinhar e não ia grelhar. E qual é o ponto certo da gente virar esse peixe? Porque acho que se virar antes também quebra, né? Sim, 2 a 3 minutos de cada lado, tá? Depende também do tamanho da posta. Da altura dele, né? Da grossura que ele tá. Ó, ainda vou deixar dourar mais um pouco. Você sabe que eu sempre deixo quebrar, né? É um problema. Então quer dizer que mito ou verdade, a gastro sabe cozinhar? Sabe? Vamos ter a sessão de risoto em casa, não esqueça. Risoto, Masterchef. risoto de presunto parma com crisp por cima e medalhão. Claro, tudo amador, né? Ó, vamos, segredinho de não quebrar, pra mim como ela fez. Não tem medo de colocar o dedo. Gente, eu não tenho medo. Vira. Então não tem que medo de pôr. Mas assim, minha mão já é de cozinheira, né? Você pode prática. auxiliar com um outro instrumento. outro Utensílio. instrumento, com certeza. Mas olha que cheiroso, meu Deus. Mas é abobrinha, A ó. abobrinha você colocou só sal. E Só aí, sal. numa outra panela, né, Mari? Ela, Pode usar mesmo, sim. Você pode fazer depois que você grelhar o peixe ou fazer a abobrinha antes. Ou o peixe, não tem problema, já que vai. Mas também numa panela pré-aquecida, com filetezinho de azeite, né? Exato. e se você tiver algum tempo, a gente está aqui fazendo a coisa um pouco mais rápida, usar a mesma panela que você grelhou o peixe e colocar a abobrinha nela, vai agregar mais sabor. Sim. Uma parte desse grelhado ficou na panela. Então você fazer a abobrinha aqui, né, Mária? Tá mais Sim. sabor a abobrinha linda, né? Aham, com A gente tá certeza. com o tempo reduzido, mas Ô, gente, a gente tá parecendo aqueles cachorrinhos que ficam na beira do restaurante. Não parece assim, esperando, salivando. Ah, cadê meu prato? Não parece? A gente tá na televisão só esperando. Quando vai chegar? Paty, nós estamos aqui de frente pro fogão, o De cheiro frente, tá o cheiro maravilhoso, tá né? maravilhoso. Meu Deus do céu, tá incrível isso. Bom, agora é tempo aqui olhando. Maria, só o espinafre vai aonde? Eu vou acrescentar ele no caldo, tá? Ah, tá. Um caldo. E como ela disse, você podia cozinhar ele já junto com o caldo. Tá. Mas ele perderia essa característica Sim. de branquear, ele de ficar tão verdinho. Eu vou até deixar um pouco mais fluido esse daqui. Esse caldo é o que a gente fez com cenoura, Mandioca mandioca e E mandioquinha. mandioquinha, exatamente. Também. Deixa eu mais um pouquinho. Ah, acho que já pode ir virando elas. A abobrinha tá Pode. finalizando ali de ser grelhada, né? O peixe também. Estamos quase aí no prato principal. É em 2 minutinhos daqui, já sabe. E, gente, como é importante a gente se atentar às proteínas. O doutor Roberto estava falando no início, muitos pacientes com Crohn e retocolite têm problema para dormir, têm problema de ansiedade, né? Não só pelos fatores da própria doença, mas porque acaba absorvendo menos proteína, perdendo essa proteína, ou não sabendo comer a proteína e evitando para não Sim. ter o desconforto. E melatonina, tudo termina com ina, serotonina, dopamina, né? São produzidos, são hormônios essenciais para essa sensação de bem-estar e para o sono, e que são produzidos a partir da proteína, todos terminados em ina. Então, fica a dica da importância também, né, no tratamento, a gente inserir esse nutriente importante. E aí vai chegar também numa coisa que a Paty domina, no eixo cérebro-intestino, né? Exato. Proteína, serotonina, né, Paty? Diz aí, né?
você melhorando, né, essa parte toda intestinal, a inflamação intestinal, você vai melhorar os estímulos que estão chegando até o cérebro para melhorar a ansiedade, diminuir depressão, melhorar sono. Da mesma maneira, Eu desliguei você. quando a gente está muito ansiosa, muito Mais um estressada, pouquinho, a acho gente que está dando estímulo errado. Então, é muito importante para esse equilíbrio, né, do emocional e da saúde intestinal, além do tratamento, a boa alimentação. Vou pegar uma colher para mexer aqui. Bom, nós já vamos montar esse prato, tá? Olá. Calma. Já estou com a minha colher. Vai valer muito a pena. Igual os chefes franceses, comem de colher. Eu também vou comer de Exato. colher. A abobrinha aí já deu uns 3 Já. minutinhos, né? Uma coradinha. Precisa corar um pouquinho mais, não é isso, Mari? Sim, As bordinhas ficarem um pouquinho mais coradas, só não ficar mais exatamente. crocante. Deixa eu ver esse peixinho. Eu já desliguei o peixe, sim. Ele tá descansando. Mas, ó, já tá ótimo, porque aí se eu começar a mexer, ele vai quebrar. Não pode. Então, No ponto. vamos montar. Vamos montar. Monta dois? Monta dois? Pode ser. O que você coloca primeiro no prato, Eu vou Mari? colocar Comenta aí, fala aí como é que você monta. Primeiramente, o arroz. Vamos ver como ela monta, que eu não imagino. Então, eu vou sair da frente aqui, para o pessoal ver a imagem da Mari montando. Olha a consistência prato. desse arroz. Meu Deus, perfeito. Eu falo pra você, gente. Menino de Deus, Eu tô passo mal. passada com esse arroz. Pra quem não sabe, eu sou padrinho da Mari. Ele adora. Adoro falar isso. É Maravilhoso. o Dindo. Ele só fala isso pra a gente ficar com inveja de como ele passa bem, né, na culinária. Ela tá devendo visitas, mas quando ela me visita, eu passo bem. Na verdade, a Mari Não, ela é também sempre. é bom, a gente vai falar no final, mas a Mari ela faz essa comida profissionalmente, né? Então ela tem na minha casa a gente tem muitos congelados dela, Ó, que beleza. que é preparados individualizados. Então eu passo mal com esses congelados. Assim, eu chego em casa Dieta saudável pro dia a dia, né, Roberto? e se eu chego em Trabalha casa, muito cozinho, e- em 5, 10 minutos eu tenho meu jantar pronto. Só esquentar, né? Só esquentar no micro-ondas. Micro-ondas é perfeito. Já sai da prática. Olha que belezinha. Desliguei. Agora eu vou colocar um pouco do nosso espinafre. Eu coloquei um pouco de sal aqui nele, mas ele vai entrar em contato com o molho aqui e vai fazer meio que parte, tá? Não, eu achei fácil de fazer. Eu pensei que os cremes fossem mais elaborados, tudo fácil. Daí a gente vem com o peixe. E finaliza com abobrinha. Tem o tomatinho também, tá? Ah, o tomatinho. Esqueci do tomatinho. E um prato riquíssimo, né? Não, vocês Ingredientes, imagina, nutrientes, Roberto, você beleza. tá num jantar assim com amigos e servir um prato desse, olha que delicadeza. Como eu falei, né? Do mito ou verdade, é um prato caseiro, mas gourmet. Sim. E a abobrinha depois do tomate, então. Sim. Na verdade, pode ser agora, tá? Não, você que manda, Mari. Que eu tô empratando agora a primeira vez, então eu tenho que pensar. É um prato novo. Não, e maravilhoso, né? E como você teve essa ideia desse prato, Mari? Colorido. Conta a verdade aí pra gente. Olha, eu comecei a pesquisar os ingredientes que podiam de acordo com o Google, tá? Eu não deveria ter me comunicado com a Gisele antes. Mas eu só. Mas depois deu certo. Mas depois deu muito certo. Porque, por exemplo, o tomate, eu não sabia que eu podia usar. Porque no Google dizia lá que era completamente proibido. Aí, dessa forma, ela falou que poderia.
Falei, nossa, era tudo que eu precisava, olha o contraste que vai dar. Sandro, você vê uma coisa importante que ela está Perfeito. falando. A gente já comentou isso em outro episódio a respeito das informações Informações que estão, às erradas, vezes, né? erradas, a gente não consegue identificar, tá? Então, assim, quer dizer, antes de fazer uma foto, porque, que nem se o paciente vai lá procurar no Google, não pode Não comer pode. tomate de jeito nenhum. É Aí isso. a Nutri explicou, não, mas assando, fazendo isso, pode. Mas aí entendeu? veio o meu mito ou verdade. Exato. Veio o meu mito ou verdade. Não, Eu pera lá. Vamos chamar o mito ou verdade para o final desse bloco. Então vamos experimentar primeiro? Vamos experimentar primeiro. Eu vou ter esse privilégio. Então, Comece aí, Roberto. eu vou só preparar com o garfo e com a faca, mas eu vou comer com a colher, como os chefes de cozinha. Tá bonito, hein? Peguei um pedaço do peixe, com um pedaço do tomatinho, com um pedacinho do verde. Essa colher ficou pequena aí, hein? Ficou pequena, mas a gente coloca tudo nessa Meu colher. Deus. Ó, vou pegar agora, vou pôr Ó, ó a bem foto, assim. ó. Esse é o arroz jasmine, né? Isso. Ó, olha só que delícia. Vou passar por baixo da mesa. Que maravilha! Tá bom? Parabéns. Bom, linda. bonito, gostoso e nutritivo, né, gente? Maravilha isso aí. Nota 10. Oh, ai, que delícia. Puta, acabei com pedaços. A gente tem que passar mesmo prato pro outro? Não podia Então, ficar eu pra fiquei nós. agora triste. Gente, calma, que eu vou servir todo mundo com prato individual, tá? Por favor. Após a sobremesa, eu faço isso. Bom, maravilhoso, né? O cheiro. A Mari entregou tudo. Olha, delícia, gente. Então, pessoal, você que tem doença inflamatória intestinal, tem como você comer gostoso, sem alto custo e com todo mundo da sua família, tá? Esse é o recado hoje que a gente tem para você. E esse caldinho. Fantástico. Essa cor do moqueca, né? Nosso aspecto. Fica cremoso e não precisa de leite de Nada, tá super cremosinha, sem nada gorduroso, sem petiscopo, sem glúten, sem nada. Isso. Não podemos falar de dendê com Sandra e com... Fala da moqueca. É porque entra no papo da muqueca. E aí gera polêmica, É, né? Roberto, enquanto terminamos aqui a degustação, vamos para uma parte do mito ou verdade. É mais um mito ou verdade, e este mito ou verdade eu vou fazer aqui pro Sandro, que eu já fiz um pra Gi, já fiz um pra Paty, e agora eu vou fazer um mito ou verdade pro Sandro. Sandro, mito ou verdade? Esse prato pode ter o vinho ou não? O vinho é polêmico, né? Então, teoricamente, o vinho a gente deve, como toda bebida alcoólica, a gente deve evitar, né? Assim, em fase de a doença em atividade, eu falaria para você, não, de jeito nenhum. Se o paciente está em remissão, a gente até seria interessante assim falar que em datas especiais ele pode, né, algo assim bem leve. Então a frequência regular não. Fazer um brinde. Não. Em forma regular não. Então De não. forma regular, não. Né, doutor Roberto, depois desse mito e verdade aí, falando a respeito de vinho, champanhe, de bebidas alcoólicas, eu acho que nada mais justo do que a gente abrir um espumante para brindar esse momento especial, que nós estamos aqui com uma equipe multidisciplinar, com a nutricionista Gisele, com a chefe de cozinha Mariana, e para brindar aí o nosso sucesso do podcast Café com Jaleco. Né, doutor André? Brindar a vida, brindar o sucesso, brindar os amigos e brindar os pacientes para que eles entendam que podem ter vida normal dentro das limitações cabíveis, mas que podem eventualmente, como nós estamos tomar um paciente espumante, como que assim, ou outra bebida que gostar mais.
Exatamente. Então esse momento é um momento muito especial, né, que a gente está aqui. Vamos brindar a todos a saúde, né. Sim. Nosso nosso sous-chefe servindo, Que chique. agradecendo já a disponibilidade da chefe Mariana Zafrete, Eu que agradeço, gente. mas não acabou ainda, nós temos a sobremesa. É só um intervalo para o nosso brinde, vem a sobremesa. Aqui o menu é completo, né, Sandro? Completíssimo. E sempre falam que a sobremesa é a parte mais gostosa, que você já se alimentou, você já saciou a sua fome, e mesmo assim cabe um pedacinho a mais dentro do estômago, né? Sandro, vamos lá, fale umas palavras antes do brinde. Então, antes de mais nada, acho que a gente tem que agradecer por esse momento, da gente proporcionar às pessoas, todo mundo, informação de qualidade, informação fácil, informação boa. Então, é um brinde a nós todos, a esse projeto fantástico. As nossas convidadas sempre são muito bem-vindas, e a nós, né? Um café com jaleco. Santé, né? E agora a sobremesa, né, doutor André? Quem tem doença inflamatória intestinal pode degustar uma boa sobremesa? Sim. Vale ressaltar que o que fizemos hoje foi uma demonstração de que o paciente com doença intestinal pode comer muito bem as comidas salgadas, mas também pode comer doce muito bem. É só saber escolher aquele doce ou a fruta ou o ingrediente que vai fazer com que ele tenha sabor, beleza, o prazer. É a palavra que eu sempre gosto de colocar. E comida tem que ter prazer. O Mário vai falar, acho que talvez. Isso, Mari, por favor. Você preparou para nosso Bom, paciente? Eu trouxe a banana porque ela já é naturalmente muito doce, né? Então você não precisa acrescentar açúcar. E eu vou fazer um creme com ela. E inicialmente a gente precisa cozinhar. Normalmente os pacientes precisam consumir as frutas sempre bem cozidas, né? Então, a banana, ela oxida e fica escura com muita facilidade. Então, se eu abrir ela aqui e jogar na água, a hora que ela entrar em contato com a água, ela vai entrar em oxidação, vai ficar aquela pasta cinza. Então, a melhor forma é fogo, água já quente, casca e tudo. E eu vou deixar uns 15 a 20 minutos aí. A hora que eu ver que a casca começa a abrir, já é o momento de tirar. Eu posso também perfurar com um garfo e ver se ela já está macia, tá? Mas 15 a 20 minutinhos já é certeiro a partir da água quente. Porque daí a gente sabe que ela não vai ficar aquele creme acinzentado, não vai entrar em oxidação. Feito isso, eu vou bater ela. Eu posso acrescentar um pouquinho de água, quente ainda, tá? Porque se eu deixar ela esfriar, vai oxidar também. Então eu preciso bater essa banana quente e eu vou gelar ela, porque eu quero um creme gelado. Eu poderia consumir esse creme quente, mas eu quero ele gelado. Então, a partir do momento que eu tiro daqui, vou bater, vou colocar num recipiente, eu vou passar um plástico filme em contato com o creme de banana para não entrar na geladeira também. Dessa forma, eu vou obter um creme clarinho. Para acompanhar, eu vou grelhar uma banana para dar duas texturas, né? A gente vai ter o creme gelado e vai ter a banana grelhada em cima. E eu Você já tem a banana bem gelada ou não? já tenho o creme pronto aqui. Ah, esqueci de falar também, eu não usei só o creme da banana. Depois que ela esfriou, eu adicionei o creme de cottage sem lactose, para dar um sabor a mais e ficar mais cremoso também. Bateu a banana com creme cottage. Só que só depois eu bati ela primeiro sozinha. Eu não coloquei o cottage nesse momento porque ela estava quente, então eu poderia coagular o queijo. Ah, depois que esfriou, aí bateu Depois que o esfriou, eu bati de novo Tá. e coloquei o cottage aqui, tá? Aí ficou dessa forma, ó, ela não ficou acinzentada, escura, ficou um creminho claro. Incrível. 2 segredos. É esse de colocar com a casca, água quente, Isso. depois cobrir com fio tacado pique, como um doce de banana escuro. Exatamente. E só colocar o queijo depois que ela estiver já gelada.
Eu acrescentei até uma pitada de sal e não para realçar o sabor, a pitadinha de sal. Mas é obrigatório, o sal ou não? Não, não é. E o dulçor dela como ela tá cozida, vai ficar muito mais doce, né, essa banana. Aqui eu vou grelhar normal a banana, você pode pôr um pouco de azeite também, se a frigideira for boa não precisa colocar nada. E essa é a banana nanica. Essa é a banana nanica. Não sei, por preferência sua, ou pode ser a banana papo, por exemplo. Pode ser, mas a nanica ela tende a ser um pouco mais doce. E evita a necessidade de açúcar. E é legal, gente, usar a banana madura, além do doce, né? Também porque a banana verde ela vai ter mais amido resistente e pode fermentar no intestino de quem tem a doença inflamatória intestinal. Então, mais madura ajuda todas as frentes, né? E Bria, tu entende que a banana maçã é melhor em termos de digestão, essas coisas ou não? Não tem? Eu sempre vou falar do ótimo inimigo do bom, porque a banana da terra é a banana que tecnicamente tem uma digestão um pouco mais difícil. Quando a gente cozinha, ela fica mais digesta. Mas se a gente fosse categorizar as bananas, a banana da terra é a mais difícil. O restante, Tudo igual. tudo igual, tudo igual. Já coloquei o creminho aqui, você pode servir da forma que quiser, fazer uma gracinha aqui. Gente, vocês não têm ideia do bonito que tá isso. Eu sou suspeita, que eu adoro banana. Que brasileiro que não gosta de Nossa! E a banana tem um quê a mais? Ela tem potássio. E geralmente os pacientes com doença inflamatória intestinal, por conta dos episódios de diarreia, acabam eliminando, né? Então, naturalmente rica em potássio. Dá pra gente usar uma purinha de hortelã também, né, pra finalizar. Ele fica bonito, saboroso, aí vai é melhor o paciente que tem a doença, né? Por Total. caso. Escolha. E para o lado diabético, né? Porque hoje, com a sobrevida mais alta da doença de Crohn, tem as comorbidades associadas. E a obesidade, né, que leva a diabetes. Diz que leva tudo. Essa sobremesa também é adequada? Pode? Tudo pode, na quantidade certa, né? Então precisa saber que tipo de paciente, né? Que tipo de diabetes. Se é só o diabetes, tem outras comorbidades associadas. Esse paciente está com a glicemia descompensada, está utilizando a medicação já ajustada. O que ele comeu antes, né? Porque não é só a sobremesa, mas toda a refeição. Então, acho que se ele comer como sobremesa, esse creminho, não no meio da tarde lá, né, mas como sobremesa, depois de já ter consumido uma refeição rica, nutritiva, com gordura e proteína, o impacto glicêmico dessa banana vai ser atenuado. Mas claro, não é para comer um cacho de bananas ali, né, é um pouquinho de doce, né. Por isso, só complementando o que você disse, assim, os pacientes têm que entender que as doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão, como doença de Crohn, tem privações, obviamente, mas o paciente tudo bem só de privações. Sim. Ele bem orientado, com um profissional correto, nutricionista, nutrólogo, médico, ele vai saber que ele pode comer muita coisa que ele estava assustado. A Fati deu um exemplo do paciente que foi ao consultório que parou de comer, por medo de comer. Sim. E ele entendeu que essas privações existem, mas que não são tão severas como ele. E já diz o ditado, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né. Então para um diabético, a quantidade de açúcar, ela vai ter que em algum momento ser controlada, né. Mas jamais que eu vou tirar banana, vou tirar fruta do paciente, de forma nenhuma. Tome aqui. Super Super simples. Minutinhos, né. Olha só, gente, é para Olha só, uma colher para mim. Você vê que fácil, prático, né? E super saudável. E esse aqui, velho? O cardamom, deixa eu ver, acho que ela ficou com Marizinho ficou com receio do cardamom? Ai, fiquei com receio. Você é chefe, eu sou chefe. Inclusive, Já que eu sou o primeiro a experimentar, eu vou cortar um pedacinho da banana. cabe muito polvilhar um pouco de canela nesse prato. É ótimo.
E canela é anti-inflamatória. E a canela eu gosto inclusive para paciente diabético, já que vocês trouxeram a polêmica, porque ela também tem um efeito hipoglicemiante bem legal, né. Então ela também reforça o dulçor, Reforça o dulçor, isso. né, e o dulçor da sobremesa, né. Ah, sim, eu puxo. Gente, o contraste do quente com o Gelado, zebrido né? e com o doce da banana fica incrível, gente. Isso daqui não é uma sobremesa para gente coisa, é uma sobremesa para a vida. Botou hoje, uma sobremesa para a vida, gente. Essa sobremesa é vida. Vamos experimentar juntas, Gê. Esse daqui com uma canelinha. Eu esqueci. Caneirinha vai bem mesmo, hein? Meia fica ótimo, uma canelinha. Muito bem. Nossa, esse creme tá. Você entendeu uma canelinha. Menina, a gente aprendeu. Quem o quer da boa? Acaba, vamos. Olha, as mulheres gostam mais de doce que os homens. Incrível, hein? Ah, Tá incrível. Bater com cottage deu uma suavidade, Sim, uma memosidade. Porque senão ela teria arrancado muito mais doce, se crer. O Fotaí deu uma quebrada. Depois quebrar. E o queimadinho da banana, tá, ó, né? O gosto do defumadinho. Nossa, que maravilhoso. É simples, mas foi um desafio, porque é limitado o que você pode fazer com as frutas assim, né? Sem usar açúcar, tudo, mas. Entregou tudo. Tudo, todas. Açúcar. Nenhum. Açúcar, não é verdade. É o natural da. Olha, depois dessa finalização, aquela salva de palmas pro chefe, gente. Brilhava, não, maravilhoso. Tá pros dois chefes, porque o André hoje também detonou. Foi o momento dele, né? Se não fosse ele, não ia ser. Prazer. Bom, estamos chegando, né, ao fim desse episódio, né, uma experiência gastronômica. Começando agora com umas considerações finais, né, doutor Roberto? O quanto foi importante esse episódio para o nosso paciente que está escutando, né? Eu acho que o mais importante, né, essa ideia inovadora que a gente teve para você que tem uma doença inflamatória intestinal, que tem uma doença gástrica, é aquela pergunta do consultório: o que eu posso comer, né? E você viu que você pode comer bastante coisa, com qualidade e poder comer com todo mundo. Então esse é o objetivo que a gente tinha quando teve a ideia, e eu agradeço a todos, agradeço a nossa chefe, minha querida sobrinha, e agradeço a nossa nutri que sempre estará conosco, né, e espero que você esteja em outros com a gente, já está convidada, viu. Obrigada. Para terminar, meu arroba é @dr Roberto Zanaga. Eu gostaria também de falar que esse episódio a gente tem que entender que as dietas são personalizadas. Então, a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu momento da doença, cada pessoa tem a sua necessidade. Então, a gente viu que é prático, nós vimos que é fácil, a gente pode ter uma comida de qualidade, né, com ingredientes baratos, ingredientes bons, nutritivos. Então, assim, se você gosta, republique isso, indique, porque quanto mais pessoas descobrirem informações boas, isso vai melhorar, né. Então acho que isso foi um grande privilégio a gente ter vocês 2 aqui, tá bom? E Paty, fala um pouquinho de como que a gente se sentiu acolhido, né, nessa dieta, nesse menu especial. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente sempre tem comentado nos nossos podcasts a necessidade, a importância do acolhimento ao paciente que tem doença constitutiva intestinal, né? E isso que a gente está fazendo hoje, essa demonstração da dieta, é um acolhimento que a gente está dando para o paciente. Esse acolhimento começa pelo prato também, de como que ele pode comer. E falar para esse paciente que está em crise, que às vezes ele fica muito desesperado, para ter calma, que vai passar. Essa crise vai passar. Hoje em dia a gente tem vários medicamentos, mais uma nutrição adequada. Essa crise vai passar. E para você que já está na remissão, ótimo,
e aproveite isso com muita sabedoria. Assistindo aqui nossos episódios, nós vamos estar dando sempre dicas desde a alimentação e outras para você poder ter essa sua remissão com muita sabedoria. E André, o quanto é prazeroso também poder cozinhar coisas que você possa comer, né? Sim, sim, sem dúvida. A gente tem que entender que, no meu caso, que gosto de cozinhar, e até quem não gosta ou não sabe, entender que comer para o paciente que, mesmo em fase aguda de doença, não pode sentir que é um sofrimento. Não acha que vai sofrer demais. Já está sofrendo com doença, a gente tem tratamento, procura o profissional correto, segue a dieta correta e pense que comer não é sofrer, nos seus casos, né? Os pacientes que estavam em crise. Comer é prazer, tem que ter prazer em comer. A gente demonstrou isso hoje. Sendo em crise, estando em crise ou em fase de remissão, você pode comer muita coisa gostosa, muita coisa interessante. Agradecer as meninas aqui, foi um prazer enorme elas aqui presentes. E fica esse recado aí, nos acompanham, tem muita coisa boa por aí. Gi, eu queria te agradecer mais uma vez, né? Já está incorporada aí no Café com Jaleco. Obrigada pela essa oportunidade. Deixa seu Instagram para as pessoas poderem te seguir. Com certeza é giseleaiek.nutri. E, gente, só um recado, porque o pessoal tem medo de nutricionista, né? Corre, nem passa. Eu acho que aqui a gente conseguiu ver que acho que eu fui a que mais incluiu coisas, né? Vocês vão no Google, vocês vão, né, nas IAs aí e acabam pegando uma lista pronta de exclusão. E, na verdade, o nosso trabalho é incluir cada vez mais, nutrir mais e não se desesperem. Procurem ajuda, a gente está aqui para isso, E né? você é uma aliada, né? Não Por favor. vai lá motivo de ter medo. Eu sou do time, né? Então não é. A gente precisa de um time de sucesso. Médico, nutricionista, o paciente. Nós três aí fazemos esse trabalho. Então não tem por que correr. Estamos aqui para ajudar. E Mari, foi uma honra ter você conosco. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, o quanto a gente pôde aprender com você. E deixa também o seu Instagram, suas atividades, que a gente não tem palavras para te agradecer, viu? Agradeço muito a oportunidade também. Foi bem legal, eu também aprendi bastante sobre a doença. Deixa eu focar na câmera certa, porque eu sou nova nisso. Meu negócio é cozinhar. O meu Instagram é @maricozinha pra mim. E se algum paciente também tiver interesse pela região de Campinas, Valinhos, Vinhedo ou até mesmo de São Paulo, eu faço alimento congelado, eu faço refeições congeladas, então se alguém tiver interesse eu posso cozinhar a partir do seu plano alimentar. E é isso, muito obrigada. E hoje encerramos aqui o nosso episódio culinário de experiência gastronômica maravilhosa com esse time incrível. Então, convido vocês a seguir a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram, @Café com Jaleco. Doutor Roberto, fala de novo seu Instagram. @Dr. Roberto Zanaga. Doutor Sandro. Sandro NV Loureiro. Doutora Patrícia. DRA, Patrícia não falta. Eu, doutora Vanessa Prado. Doutor André. DR André _Aguiar. Gi. giseleaiek.nutri. Mari. Mari cozinha pra mim. E por hoje é só e acompanhem a gente. Tchau! Tchau, gente. Tchau, 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 tchau.